Nós estamos aqui hoje para adorar ao Senhor, para glorificar ao Senhor, para exaltar o Senhor, mas também para aprender do Senhor. O bom samaritano pode ser eu, pode ser você, mas também do mesmo jeito que a gente pode ser o bom samaritano, muitas vezes a gente pode ser aquele levita, a gente pode ser aquele líder da palavra, que está vendo alguém na necessidade e não faz nada por ele. Eu quero aproveitar essa palavra em Lucas, né? E falar uma coisa que chama bastante atenção nesse versículo, é que tudo isso foi falado simplesmente por uma pessoa que quis enfrentar Jesus. A partir do versículo 25 fala assim, Lucas capítulo 10, e a partir do versículo 25, diz aqui assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse: que está escrito na lei, como a lei. E respondeu esse rapaz e disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: respondesse bem, fazei isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E aí, com essa peça, a gente vê quem é o teu próximo e quem é o meu próximo. E uma das coisas que eu aproveitei quando a Grace pediu para fazer essa peça, e eu disse: não, tudo bem, a palavra que eu vou falar também é bem de falar sobre família, sobre relacionamento. Mas quando foi ontem aqui no ensaio, Deus me chamou a atenção para justamente esse versículos que vem antecipa tudo o que foi acontecido aqui. Era simplesmente alguém que conhecia da lei, mas queria afrontar a Jesus. Se a gente for olhar direitinho hoje, é alguém que está dentro da igreja, mas que quer afrontar a palavra de Deus, que quer muitas vezes afrontar o pastor, que quer afrontar o líder, e aí sai com algumas perguntas. E o que mais me chamou a atenção é que Jesus diz assim: bem, é verdade, se fazeis tudo isso, viverás. Porque ele sabia o que era para fazer, mas ele querendo arrumar desculpa, e o ser humano ele é cheio de querer arrumar desculpa para as coisas que faz de errado. Aí ele diz mesmo assim: quem é o meu próximo? Se ele era doutor da lei, ele sabia quem era o próximo dele, porque está escrito. Em Isaías fala sobre isso. Mas como foi a lua aqui, ele queria afrontar a palavra de Deus. Mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é maravilhoso, e diz a ele aqui, mostra através de todo esse relato que foi falado aqui da peça, quem é o teu próximo. Os samaritanos não eram bem aceitos pelo povo de Deus.
Os samaritanos, eles não eram bem vistos pelo povo de Deus, pelos israelitas. Mas passou um levita, não foi? Passou um homem da lei, não foi? E nenhum fez o que a lei diz que era para ser feito. E aí vem um cara que não tem compromisso com ninguém, não tem compromisso com a lei de Deus e pratica essa lei. Irmãos, nós temos que aprender que para ser filhos e famílias de Jesus Cristo, nós precisamos estar diante da presença do Senhor constantemente. E isso não vai ser você se tornar um líder, não vai ser você se tornar um membro de igreja, não vai ser você estar dentro da igreja que vai lhe fazer de servo de Deus, não. É o seu caráter, é a sua vida com a palavra. É você se envolver de uma tal maneira que você viva Cristo constantemente. Aquele samaritano fez o que era para os outros ter feito. E aí a gente vai ver como é a situação. E como a Graciela falou, qual daqueles três que agiu da melhor maneira? Qual daqueles três foi família de Cristo? Qual daqueles três estava engajado como membro do corpo de Cristo? Porque um era levita, o outro era doutor da lei. Mas qual deles que verdadeiramente praticou a palavra de Deus? E aí eu quero que os irmãos abram aí a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 12. A partir do versículo 27. Muitas vezes, por estar dentro da igreja, a gente diz que é membro do corpo de Deus, do corpo de Cristo. Muitas vezes, por estar dentro da igreja, a gente diz que é servo de Deus. Muitas vezes, por ter um título na igreja, a gente diz que é eu sou homem de Deus. Ou senão, chamam-nos de homem de Deus ou mulher de Deus. Mas nós precisamos aprender aonde é o nosso lugar como corpo de Cristo. Onde é o teu lugar? Eu falei isso quinta-feira aqui. Onde é o teu lugar na igreja como corpo de Cristo? É nessa cadeira? Vamos entender verdadeiramente o que é a igreja. Nós somos o corpo de Cristo e seus membros, em particular. A igreja é constituída daqueles que se converteram, foram batizados e estão seguindo a Jesus. A igreja não é um edifício, casa ou sala, onde o povo se reúne. O local de reunião da igreja também não é o templo de Deus, porque o templo de Deus somos nós. Quando chamamos de templo ou igreja, o local de reunião do povo de Deus, é mais por hábito ou por tradição. O próprio nome igreja, que significa eclésia, é um termo que significa chamados de dentro para fora, a fim de se reunir em determinado local
Então, igreja é o povo salvo e não o local onde ela cultua a Deus. Agora você já sabe o que é igreja? Igreja é isso aqui? Igreja é você. E aí você precisa saber o seu lugar dentro da igreja. A igreja não é essas paredes. A igreja é você, a representação viva de Cristo Jesus aqui na terra. E qual é o teu lugar dentro dessa igreja? A gente vai ver em 1 Coríntios 12, versículo 27 e diante, que fala assim: vós sois corpo de Cristo, e os seus membros em particular. E há uns, pois Deus, na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governo, variedade de língua. Porventura todos são apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagre? Tem todos os dons de cura? Falam todos diversas línguas? Interpretam todas as línguas? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Irmãos, a gente tem se levado por coisas pequenininhas. Como eu falei, a gente vai abrir um curso de liderança. Mas não é porque você vai se formar um líder que você está vivendo a palavra, não. Porque o viver a palavra vai mais além do que essas quatro paredes aqui. O viver a palavra vai mais além do que simplesmente você pegar esse livro e lê-lo. O viver a palavra é você praticar todas essas palavras que Jesus Cristo quer para mim e para você. Isso é ser igreja. Isso é encontrar um lugar na igreja. Pois a gente vive querendo ser usado por Deus, né? Tem gente aí dizendo: ó Senhor, está orando durante anos. Eu quero receber o dom de cura. Eu quero receber o dom de línguas. Eu quero ser um profeta. Aí se emotiva, bota a mão na cabeça de um, bota a mão na cabeça de outro, e já se acha que é o bam. Mas e a tua vida? Como é que está a tua vida diante do Senhor? Como é que está a tua vida perante a sociedade? Porque você é espelho, como cantou aqui. Você é espelho do Senhor. E se você sai falando por aí que é isso, aquilo, outro, e na hora demonstra que não é isso, verdadeiramente você não está baseado nessa palavra. Se eu sou o espelho do Senhor, eu tenho que viver segundo a palavra de Deus. Qual é o meu lugar dentro da igreja? Será que eu me encontrei? Será que os irmãos se encontraram? Ou acha que o seu lugar é o banco, o terceiro banco da cidade?
Aqui, graças a Deus, eu nunca vi isso. Mas em Recife, na igreja que eu fazia parte, o culto de domingo terminava, tinha irmãos que pegavam a Bíblia e botavam lá no banco, guardando um lugar para domingo que vem. Veja só, o irmão, de vez de ir para casa com a Bíblia, pegava a Bíblia, botava ali no banco e já estava guardando aquele lugar para o domingo que vem. Ele achava que ali era o lugar dele. Irmãos, misericórdia mesmo, irmão. Tem muita gente dentro da igreja achando que títulos, dons, isso mostra o seu lugar dentro da igreja. Não! O teu lugar dentro da igreja é tua vida diante do altar do Senhor. Sabe onde é o teu lugar na igreja? É diante do Senhor, dia a dia, constantemente. Esse é o teu lugar da igreja. Esse é o teu lugar como corpo de Cristo. Porque aí sim, você vai fazer como o samaritano fez. Você vai aprender a viver essa palavra. Não é títulos que irá te levar para o céu. E sim, atitudes diante do teu Deus que te dará salvação para a tua vida. A gente pode falar aqui durante a noite toda, mas o que chama a atenção é que, ora, vós sois corpo de Cristo. Paulo está dizendo que o corpo de Cristo não é a parede, mas é você, sou eu, quando nós vivemos nessa palavra. E aqui ele faz aquele pergunta: todos na igreja profetizam? Aí ele faz outra pergunta: todos têm dom de cura? Todos são doutores? Paulo está fazendo essa pergunta, sabe por quê? Porque não é isso que importa para Cristo, não. O que importa para Cristo é tua vida diante do altar do Senhor, diante da presença dele, que é o teu lugar, é o meu lugar. O nosso lugar é diante do Senhor. Aleluia. Nós crentes precisamos achar, entender que esse templo aqui, Jesus uma certa vez disse: em 3 dias eu derrubo. Hoje em dia não precisa nem 3 dias para derrubar isso aqui. Mas você, quantos dias você vai suportar os dias de aflição? Porque tu és templos e morada do Espírito Santo. Quantos dias tu vai suportar as angústias na tua vida? Porque você é templo e morada do Espírito Santo. E aí eu vou além no versículo que diz que quem me impedirá do amor de Cristo, né? Quem me separará do amor de Cristo? Aí fala assim: será que é a decepção? Será que é o sufoco, a agitação? Será que é a angústia? Será que é a morte? Tudo isso fala, mas no final diz que aquele que persevera no Senhor, ele alcança a salvação. Amém. E isso é para quem é corpo de Cristo. É para quem sabe o seu lugar diante da igreja do Senhor, aonde nós somos membro de um corpo, aonde Jesus é o cabeça. Amém. Nós precisamos, como servos de Deus, nos encontrar diante do Senhor. Muita gente está aí, ó. Eu não tenho nada contra a quem assiste pregações de outros pregadores, quem assiste pregação pela televisão. Eu não tenho nada contra isso, porque esse vídeo aqui mesmo vai estar posto na internet amanhã. Então quem quiser ver é só entrar no canal da igreja e vai ver. Mas o que nós temos que aprender é que é aqui, na casa de Deus,
É na casa de Deus que eu e você nos tornamos membro do corpo de Cristo. Não é na sua casa, não. Não é você em casa assistindo pregador fulano de tal, não. É você na igreja. Amém. É aqui na igreja que tu vai aprender a lidar com o teu irmão. É aqui na igreja que nós vamos ser tratados. Por quê? Primeiro, a igreja é lugar de ex. Tem ex de todo tipo aqui. Imagine você o que você é ex, mas eu sei o que eu fui ex no meu passado. Mas aqui dentro tem ex de todo tipo, que precisa ser tratado pela palavra do Senhor. É o hospital de Cristo para que eu possa aprender com meu irmão como lidar com essas situações. É o hospital de Cristo que nos ensina a suportar uns aos outros. É o hospital de Cristo que nos diz: suportai os fracos na fé. É aqui que você aprende isso. Não é na sua casa, não. Não é vendo um vídeo do YouTube, não. Você aprende a ser igreja. Você aprende a se colocar no seu lugar. É dentro da igreja. É aqui dentro do templo. É aqui que você vai encontrar, vai saber como lidar com as pessoas. É aqui que você vai ser tratado. É aqui que você é família de Deus. O teu lugar, o meu lugar diante do Senhor é diante da presença de Deus. Minha esposa leu aqui Coríntios, 1 Coríntios 13, e o que mais me chama a atenção na versão dela é caridade, mas essa caridade é o amor. Por quê? Porque é o amor que você tem que ter pelo seu próximo. E aí, versículo que chama a atenção. Agora, pois, versículo 13 de 1 Coríntios, capítulo 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Faz essa pergunta para você diariamente. Quem é o teu próximo? Porque quando tu praticar a palavra de Deus na vida do teu próximo, tu estarás amando o teu próximo como a ti mesmo. É assim, dessa maneira, que vamos ser membros do corpo de Cristo. Que vamos descobrir o nosso lugar diante de Deus. Porque o teu e o meu lugar é diante da presença do Senhor. Não é profecia, não é dons, não é cura que vai te trazer diante da presença de Deus. Não. É a tua vida diante do altar do Senhor. Isso é que vai mostrar que verdadeiramente eu e você somos membros do corpo de Cristo. E não é em casa, é aqui. Eu preciso saber me relacionar com todos aqui para ser um verdadeiro cristão. Para mostrar que o Espírito Santo de Deus vive em mim. Amém? Amém. Para a gente terminar, Romanos 12:5 fala. Romanos 12, capítulo 5. Quem abrir aí primeiro, pode até ler. Romanos 12, versículo 5. Assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E aí? Eu quero perguntar a você. Você que diz que é cristão, você que está cheio da glória de Deus sobre a tua vida,
Você vai pegar um facão e meter no seu braço? Hein? Você vai fazer isso, irmão? Mas por que muitas vezes a gente faz isso contra o nosso irmão? Porque muitas vezes a gente julga nosso irmão? Porque muitas vezes a gente leva nosso irmão para o inferno? Porque muitas vezes nós estamos levando aquele mais fraco na fé para fora da igreja? Se a Bíblia está dizendo aqui que nós somos membros uns dos outros. Quer crescer, irmão? Cuida do teu irmão. Quer ser filho de Deus? Cuida daquele que te faz mal. Ora por ele. A Bíblia diz, amontoai brasa sobre a cabeça dele. Ora por ele. Mas pastor, fulano fez isso e isso. Vai orar por ele, irmão. Precisa você estar coloiado por ele, não. Mas ora por ele. Pede a Deus para que traga a remissão sobre ele. Mas também, se ele não quer se redimir, Deus entra com justiça na vida dele. Que a justiça de Deus é melhor do que a minha. É melhor do que a de qualquer motivo. A gente muitas vezes se perde pelo nosso pensar. Mas Deus, ele sabe a melhor coisa para cada um de nós. Se eu sou membro do meu próximo, eu não posso fazer mal a ele, eu não posso querer ver o mal dele, eu não posso querer ver ele se entregar para o inferno. Mas se ele continua, o que eu tenho que fazer? Orar por ele. É assim que você vai ser membro do corpo de Cristo. Não é em casa, não. É aqui, sabendo suportar, sabendo amar e sabendo ser tratado. Porque nos olhos de Deus, aqui, ninguém, a começar em mim, ninguém é melhor do que ninguém. Todos somos iguais perante os olhos do Senhor. Cabe a mim e a você fazer o que a palavra de Deus diz. Para sermos família de Deus, simplesmente isso. Ama a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu poder, só a Ele prestar culto, e ama teu próximo como a ti mesmo. Que quando vocês saírem hoje daqui, não saiam só com a imagem da peça, não, mas saiam com a palavra no coração de cada um de vocês, para podermos viver esse mandamento do Senhor. Amém? Saiba que o amor é o único que permanece. Todos os outros acabam, mas o amor, ele permanece sobre nossas vidas. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, eu quero orar por você. Nós vamos ter uma apresentação, uma adoração espontânea. Gostaria que já providenciasse a música aqui já. Nós vamos ter uma adoração espontânea. E eu quero que você, através dessa adoração, deixe Deus tocar em você, em tudo que foi falado aqui. E no que ainda vai ser feito, nós ainda vamos cear diante do Senhor. Nós vamos ter a oportunidade de saborear a ceia em memória do Senhor. E é um momento que temos que ser família. Porque a família é esse momento de comunhão, de estar ceando. E aí eu quero abrir um espaço, se alguém aqui é batizado, não se preocupe se você é de outra igreja, ou faz tempo que você não ceia, mas se você é batizado, a Bíblia diz assim: examine-se o homem e veja se pode ou não tomar Deus. A palavra de Deus diz que se você pedir perdão a Deus, Ele está pronto a te perdoar.
Então, se você teve algum problema até antes de passar por essa porta, isso não vai te impedir de cear. É só você pedir perdão a Deus antes disso. Se você faz muito tempo que não vem à igreja, mas é batizado, isso também não te impede de cear. O irmão Valdomiro estava perguntando a mim, ele quando viu os mantimentos da ceia, ele disse: irmão, eu não vou poder não ficar na ceia não. Eu digo: por que, irmão? Não, porque eu não sou membro aqui da igreja ainda. Eu digo: não, irmão, a Bíblia não diz que a ceia é para os membros, não. A Bíblia diz que a ceia é para todo aquele que confessou a Jesus Cristo e se batizou nas águas. Aí eu perguntei: você é batizado? Ele: sou. Eu digo: então, nada lhe impede de cear. É porque tem alguns dogmas de homem que estraga essa palavra. A vontade do homem danifica o desejo de Deus. Para você ver como o homem é tão falho. Anda descalço no meio do teu jardim durante todo o dia, para tu ver que dentro de 10 dias tu vai ver que aquele lugar onde tu andou não nasce mais nada. Por causa do teu suor, do que sai de ti. Para você ver como o homem, quando bota a mão, que ele quer dominar as coisas do que é de Deus, só sai coisa errada. Mas você tem a oportunidade de começar a mostrar como viver uma vida diante do Senhor. Então, faça isso. Preste atenção em tudo que vai ser falado, tudo que vai ser dito. Se você é batizado, sei, porque isso é para você. A Bíblia diz que temos que fazer isso em memória de mim. O próprio Jesus diz isso. Então eu não posso restringir ninguém aqui a cear. Se você pediu perdão a Deus, se você é batizado nas águas, eu não posso impedir de você cear. Você tem o direito de cear diante do Senhor. Mas faça isso com alegria. Amém? Então, enquanto a gente está se preparando, a jovem ela vai estar se preparando para fazer